Sobrinho dela. Eu estou na companhia de 2 discípulos, inclusive, tá? O Nelson aqui, que tá cinegrafista hoje. O Jason, ali atrás, ó, é baterista também, viu? Quem não sabe, é um grande músico da parte do Senhor. Mas olha, eu quero começar essa ministração dizendo para vocês que a imagem que eu estou vendo aqui é uma imagem muito linda. Muito linda. Eu contei rapidamente pouco mais de 20 jovens. E tinha até um menorzinho que sumiu dali. Cadê? Um menorzinho. Foi beber água. Ah, tá. Como o meu trabalho é com pessoas, eu tenho o tempo todo monitorando pessoas. Já vi isso do meu ofício. É o tempo todo olhando e monitorando pessoas. E eu estou o tempo olhando para vocês, monitorando. Vocês não têm noção do valor que vocês têm hoje. Por isso que eu estava olhando, vendo a imagem tão linda. Quem aqui tem mais de 18? Bota a mão, quem tem mais de 18? Mais de 18 tem 2, 3, 4. Quem tem abaixo de 18 e mais de 12? De 12 a 18? De 12 a 18 anos. 12 a 18. Tem mais, né? De 12 a 18 anos. E menos de 12 anos? Quem tem menos de 12? Menos de 12, Josué. Menos de 12. Só 1, 2. Tem menos de 12 também, 3. Não tem menos de 12. 12 não é. Só Esse período que vocês estão passando da idade é o melhor período da vida. Só que é um período que algumas informações a gente não tem. Sabe por que eu vejo uma imagem muito linda olhando para vocês, jovens agora, jovens, adolescentes? Porque amanhã o futuro vai estar nas mãos de vocês. Vocês têm noção? Olha, hoje eu tenho 32 anos. 32 anos. Quem tem 12 hoje, daqui a 20 anos, você vai estar com a minha idade, 32. Daqui a 20 anos eu vou estar com 52. E quem sabe um dia eu não vou estar num leito de hospital, nas mãos de um de vocês, enfermeiros, médicos. Jesus. Quem sabe um dia, daqui a 20 anos, eu vou estar no banco de um carona de um carro e talvez sofrendo um acidente, eu ou qualquer outra pessoa, e vocês serão os socorristas. Ou o motorista que está passando para ajudar. Pense nisso. Porque nessa fase da idade é a fase que a gente não pensa no futuro. A gente pensa só no agora. Como muitos vieram para jogar uma bola, é legal jogar uma bola. Só que o futuro é muito mais importante do que essa bola. Eu só quero que vocês parem para pensar nisso. Que o futuro de vocês vai ser aquilo que você determinar hoje. Hoje. Pensa agora, o que você quer ser? Pensa agora. Quem é que tem sonhos? Sonho. Quem tem sonhos? Antes de eu entrar na palavra, eu quero fazer essa prédia. Quem tem sonhos? De 22 jovens, nem 10 tem sonhos? Não, tem mais. Aqui tem uns com a mão tímida. Agora imagina esse sonho. Talvez você me pergunte, Rodrigo, eu tenho um sonho de ser rico, de ser empresário, de ser médico, de ser professor. Depende da ambição do seu sonho. Aí eu posso dizer uma coisa pra você, se você não sabia, isso pode acontecer. Pode? Você sabia que pode? Mas só depende de você. Só de você. Não vai depender de mim. A gente já falou várias vezes, tu vai ser pastor, tu vai ser pastor. Gente, para com isso. Mas quando eu acreditei, eu decidi estudar. Estudar a palavra de Deus. E antes de entrar na ministração que eu trouxe, eu só quero dar um pequeno recado que talvez você possa imaginar que na tua vida profissional não vai fazer sentido. Se você vai querer ser professor, seja qual for a disciplina, você vai ter que estudar aquela disciplina, certo? O Jason ali, ele é eletricista, ele teve que estudar componentes elétricos. O Nelson já foi metalúrgico, teve que estudar solda. Mas se você quer ter sucesso na tua vida profissional, eu vou te dar um conselho simples. Estude a palavra. Rodrigo, o que tem
a ver? Eu vou aprender sobre eletricidade na palavra? Vai. Deus disse, haja luz, quem vai passar os fios? É meio brincalhão, mas é verdade. Eu vou ser padeiro, a ceia tem pão, meu filho. O sucesso está na palavra de Deus. Comece pelo Salmo 1. O Salmo 1, ele é maravilhoso. Eu amo o Salmo 1, eu sou apaixonado pelo Salmo 1. Porque ele começa dando alguns conselhos. Mas ele começa dizendo para quem é o conselho. Ele diz, bem-aventurado é o homem. Vocês sabem o que significa essa palavra bem-aventurado? Mais do que feliz. Talvez a gente ganhe dinheiro já está meio feliz. Meio feliz, né? E o que é um homem mais do que feliz? É um homem realizado. É um homem que tem tudo que ele precisa. É um homem casado que ele pode tranquilamente sair para trabalhar e voltar a saber que a esposa está o honrando na sua ausência. É um homem que vai ter a sua profissão bem sucedida e com aquela profissão vai ter o sustento do seu lar. Que não vai ter frustrações com dívidas. E muitos outros, porém. A tia fez um ato profético aqui. Quem tem problemas? Todo mundo levantou a mão, né? Todo mundo tem um probleminha. Alguns até mais graves do que os outros. Mas a solução está em quê? A solução está no Salmo 1. Bem-aventurado, mais do que feliz, felicíssimo vai ser o homem que não anda no conselho dos ímpios. Porque o conselho dos ímpios é a treva, meu filho. Bem-aventurado é o homem que não se detém. Deter é o quê? Parar. Nós temos um policial aqui que ele faz uma missão. Você está detido. Ou seja, você tem que parar. É uma ordem. Bem-aventurado é o que não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado é o homem que não se assenta numa roda de escarnecedores. Depois desse conselho, aí ele vai dizer, como é que vai ser esse homem próspero? Vai ser como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Você sabe que é ribeiro de água? Aqui a gente tem muito rio. Se você plantar uma árvore aqui numa terra seca, ela não vai florescer. Mas quando ela está numa terra que passa correntes de água, ela está sempre alimentada. Ela vai florescer. Não é à toa que o açaí daqui é o mais gostoso, né? Pode combinar, o açaí daqui. Tomei um hoje, chega, deu um sono. Mas por quê? Açaí plantado na beirinha da água, tá o tempo todo ali sendo regado. No tempo certo dá fruto, e muito fruto, e gostoso. Então, é um conselho maravilhoso para você. Você quer ser próspero na vida, você quer crescer na vida, na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque no final do capítulo ele diz assim, ó, que ele tem prazer na lei do Senhor. Ele tem prazer. Não é um jogo, não é um fardo, não é uma pressão, uma obrigação. Não, é um prazer. É gostoso. Quem trouxe Bíblia aí, ó? É prazer andar no braço. Eu estou com a Bíblia dele, que ele falou, a minha. Olha, ele está convidando a gente para ir lá para fora, que está ventilado. Vocês querem ir lá? Amém. Quem trouxe Bíblia, abre com a gente no livro de Marcos, capítulo 9. Perdão, capítulo 5, no verso 21. Nós vamos ler um contexto muito interessante da palavra de Deus. Marcos, capítulo 5, verso 21. É o pedido de Jairo. Diz assim, ó. Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e eles estavam junto do mar. Eis que chegou a ele um príncipe das sinagogas, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Vem, impõe as tuas mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera nas mãos de médicos, tendo desperdiçado tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe nas vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo
estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sairia poder, vindo-se ao meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe Jesus, seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? Porém, ele olhava ao redor para ver quem havia lhe tocado. Então a mulher, aterrorizada e tremendo consigo do que nela lhe operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ainda ele quando chegaram alguns dos chefes da sinagoga e disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, creia somente. Contudo, não permitiu que a ninguém o acompanhasse, senão a Pedro, seus irmãos e Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu que Jesus alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis alvoroçado e chorais? A criança não está morta, apenas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai da criança e sua mãe e vieram com ele. E ele entrou onde estava a criança. Tomando-a pela mão, disse: Talita, cumi. Que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Amém? Amém. Graças a Deus. Tia já orou? Porque eu li esse texto todinho e tomei o cuidado de ler, porque essa história, ela mexeu muito comigo. Porque quando a gente lê, para quem está ouvindo essa história pela primeira vez, talvez não te chame muito a atenção, até mesmo pela figura de linguagem que é usada do texto, e porque nós aqui estamos no Ocidente, e essa história se passou no Oriente. Então tem algumas palavras que para a gente não ficam muito claras, né? Se eu dissesse assim para você: minha mãe brigou comigo e não quis me dar açaí, fiquei muito chateado, porque eu gosto de açaí. Isso vocês entendem. Mas essas palavras, como se dá em outro país, numa outra cultura, a gente precisa entender alguns poréns da cultura do local, né? Lá diz o príncipe da sinagoga. O príncipe não era uma autoridade qualquer. O príncipe da sinagoga era uma autoridade de alta patente, vamos dizer assim, na esfera religiosa da localidade. Porque a esfera religiosa, ela cuidava de governar praticamente a cidade, né? Hoje nós temos aqui prefeito, né? Temos vereadores, parlamentares que tomam conta da administração pública da cidade, né? Já é um meio político, vamos dizer assim, mas faz parte da administração. Então você pode tomar este príncipe como uma autoridade, como um prefeito ou um vereador da cidade. Então imagine você, o cara é príncipe, o cara é de uma patente de autoridade máxima. Ele está com uma filha doente. Talvez muitos aqui não são pai e mãe, não tem noção da dor de ver um filho doente. Talvez o teu pai e a tua mãe, quando já viu você doente, sentiu uma dor que você não pode imaginar. Então, esse camarada, além dele ser de uma patente da cidade, ele era príncipe da sinagoga, ele estava com uma filha doente. Quando você está com um filho doente, normalmente um pai ou uma mãe fica aflito demais, não consegue pensar em outra coisa. Principalmente quando a doença se agrava ainda mais, né? E aí o que acontece? Ele chegou ao ponto do desespero. Essa história, ela relata duas pessoas doentes. A menina de 12 anos, filha do príncipe da sinagoga, e também desta mulher que estava com fluxo de sangue. A gente já vai falar dela, mas eu quero relatar esse início do contexto que diz que ele se prostrou a Jesus. Pense uma coisa, vamos enfatizar melhor essa história, vamos trazer para a nossa realidade, para a nossa cultura. Se hoje o prefeito da cidade, a filha dele ficasse doente, ele ia aonde?
Você acha que ele ia bater aqui na porta? Pastora, pelo amor de Deus, ora pela minha filha que está morrendo. Ele ia levar para médico, ele tem dinheiro, ia levar para São Paulo, qualquer lugar, mas ele ia querer que uma pessoa que tivesse domínio sobre doenças pudesse curá-la. Só que veja bem, ele já tinha levado para todas as pessoas médicos. Você pode ver que quando Jesus chegou, ele falou: por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela só dorme. Por que riram-se dele? Aquilo foi um deboche. Pense vocês, a pessoa está chorando porque uma criança morreu, uma pessoa morreu, e de repente ela muda o conceito do sentimento de choro para riso, para debochar de Jesus. Não dá nem para encenar isso. Tipo... dá nem para mudar essa cena. É meio fora de contexto. Porque primeiro as pessoas estão chorando angustiadamente porque a menina morreu. Mas veja só, olha como Jesus faz as coisas. Jesus tem uma imagem muito serena. E vale ressaltar para vocês, na questão da cultura, como eu falei logo no princípio, que aqui nós temos essa cultura, né? Geralmente a gente lê a palavra, vocês sentam e o ministro fica em pé, não é assim? Você vê que nas igrejas tem até o púlpito, né? Onde durante toda a ministração o ministro fica em pé. No Oriente Médio é diferente. Você pode ver que esse mesmo trecho é relatado tanto no Evangelho de Marcos, de Mateus, que ele disse que Jesus levantou-se e o seguiu. O que é levantou-se? Porque no Oriente Médio tem uma cultura seguinte, que nada que é importante pode ser dito de pé, com pressa, rápido. Aquilo que é importante é necessário sentar e falar. Você pode ver que o Sermão da Montanha, ele diz, e como se assentara, fez o Sermão da Montanha. Por quê? Porque aquilo que é importante precisa ser dito sentado, sem pressa. E essa cena, ela se deu numa área meio portuária. A cidade onde Jesus está é uma cidade portuária. Você pode ver que no relato, na agenda de Jesus, se você lê ali a agenda de Jesus, ele entra num barco e atravessa. Entra no outro barco e atravessa. Isso se deu num mar chamado de Mar da Galileia, ou Mar de Genezaré, ou Quinesse. Quinesse é harpa em hebraico, que também é chamado de Lago da Harpa, porque o formato do lago é o formato de uma harpa. E o que é interessante é que na verdade é um lago, só que muitos chamam de Mar da Galileia, porque é um lago grande, um lago de cerca de 120 quilômetros de extensão. E esse lago, ele se forma em Dan. Eu estou falando de geografia aqui, acho que muitos entendem, né? O país de Israel, ele é um país não muito grande. Ele é um país mais ou menos quase que do tamanho do estado do Espírito Santo ou do Rio de Janeiro. E esse lago, Mar da Galileia, fica em volta de várias cidades. Ele fica no norte, né? E escoa ali pelo Rio Jordão. A Bíblia toda relata sobre o Rio Jordão, um rio muito famoso. E depois ele chega ao sul de um mar morto. Vocês já ouviram falar de mar morto? É porque a concentração de sal é tão grande que não tem como ter vida marítima naquele mar. Então tem muito sal ali, tem muito sal que você pode até se jogar na água e você vai boiar devido à concentração de sal, não consegue afundar, né? Então isso se deu por volta do Mar da Galileia. Ali Jesus fez muitos milagres no Mar da Galileia, fez vários milagres em todas as cidades em volta desse mar. E vale ressaltar, né, que cada evangelho, tanto de Mateus, ele relata com menos detalhe. Eu gosto mais desse trecho de Marcos, que ele dá alguns detalhes a mais sobre esse contexto. Então, veja bem, o príncipe chegou até Jesus desesperado. Como seria uma pessoa desesperada? Né? Eu vou tentar encenar aqui para vocês, que talvez com imagem vocês possam entender melhor. Né? Cadê? Deixa eu chamar um Jesus aqui. Vem cá, Jesus. Você vai fazer a cena de Jesus. Né? Você está bem aqui sentadinho. Fica bem aqui sentadinho. Aí lá chega o Jairo. Jesus, ai, Jesus. A minha filha, Jesus. Põe a mão sobre ela vai viver, Jesus, por favor. Não diz que ele suplicou? Então foi mais ou menos esse o desespero, ou até maior,
Porque eu estou encenando, mas a filha dele estava morrendo. E alguns evangelhos vai dizer que a filha estava morta. Só que veja, foi a forma que o evangelho criou para tentar destacar o desespero de Isaac. É o desespero. Ele saiu da casa dele, a filha dele praticamente quase morta. Agora vejam a situação ainda piorando. Depois que ele suplica, Jesus, não, mas vamos lá. Chamou alguns discípulos, vem cá, Tiaguinho, vem cá, Pedrinho, vamos comigo aqui na casa do Jairo. Amigo meu, Jairo, amigão, vamos lá. E aí, veja só, como seria o desespero de Jairo. Agora vamos ensinar de novo, vai ser meu ator aqui, tá? Puxa meu braço aí, vai puxando. Calma, Jairo, a gente já tá indo, calma. Agora ele é Jairo, eu sou Jesus. Puxando. Era assim, obrigado, amigo. Era assim mais ou menos que Jairo estava fazendo. Bora, Jesus, bora! Tá quase, ela vai morrer, bora! Aí de repente, olha o que acontece. Alguém tocou em Jesus. Jesus está andando, caminhando. Só para relatar isso para vocês, lá no Israel, tem uma cultura que normalmente um homem religioso, ele anda com umas estolas que tem umas cordinhas, que ele faz orações, é um homem religioso. Então ele anda na rua mostrando que ele é religioso, anda com aquela estola, umas cordinhas, ele dá um nó ali naquelas cordinhas. Então, imagina-se que foi mais ou menos numa dessas cordinhas que a mulher do fluxo de sangue conseguiu tocar em Jesus. Agora vejam só, aquela multidão oprimindo Jesus, Jairo puxando desse lado desesperado, os discípulos aqui tentando proteger ali naquela procissão, e ele tá bom, de repente ele bate, peraí, Jairo, alguém me tocou. Aí os discípulos, né, Pedro que era mais, Jesus, deixa eu te falar um negócio, tá todo mundo acotovelando aqui. Eu já peguei cada cotovelada na boca do estômago aqui. Como é que você vai dizer que alguém te tocou, Jesus? Tem como, não dá, a gente tem que passar aqui oprimido. Não, Pedro, presta atenção. Me tocaram diferente. Me tocaram com fé. Porque de mim saiu poder. Na verdade, Jesus já até sabia quem tinha tocado. Ele apenas parou para ver quem era, para dar mais atenção. E a filha do Jairo morrendo lá. Dá a entender até que parece que Jesus não está se importando, né? Poxa, a menina morrendo. O pai se humilhou aqui, desesperado. E Jesus fica embromando, né? Parece que, como você, imagina você, de repente você sofre um acidente. Aí chega a ambulância. Aí o motorista da ambulância vai... Ô meu filho, corre aí, senão eu vou morrer aqui. Não, Jesus estava deixando ficar ainda um pouquinho pior para ele poder fazer um milagre grande. Imagina na sua vida como é que está agora. Né? A gente já falou, quem tem problema? Todo mundo levantou a mão. Parece que o problema não tem fim. Parece que fica mais difícil. Parece que tem hora que dá vontade de desistir. Não aguento mais, poxa, tanto problema, tanta dívida. O que eu faço agora? Tem solução? Por que Deus está piorando a situação? Por que Deus está permitindo? Ele está querendo ver o ponto da tua fé. Ele está querendo ver ao ponto do teu desespero que você vai entregar a tua fé completamente a Ele. Amém, Jesus, glória a Deus. E é isso que Ele quer. Ele viu Jairo se desesperar ali, mas Ele ainda quer fazer mais. Não quer simplesmente curar uma doença. Jesus curava a doença. Fica bom aí. Tu, tá enxerga agora. Não tá escutando? Escutou. Jesus estava curando ali, ó. Fácil. Ele queria fazer algo mais. Algo a mais. Não era só ressuscitar uma menina. Ele queria transformar aquela família de incrédulos. Queria mostrar para eles que Jesus pode ser o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E mostrar para eles que Jesus pode ser tudo na vida deles. E não só procurar Jesus quando já está morrendo, quando não tem mais jeito, quando minha vida está quase no fundo do poço. Podia ter procurado Jesus antes. Não podia? Por que quando a menina pegou o primeiro espirrozinho de doente, essa menina vai adoecer, bora consultar com Jesus ali. Esperou a menina piorar, levou para médico, para tudo, gastou dinheiro, esperou a menina praticamente estar à beira da morte para procurar Jesus. Jesus já era para ele uma última opção. Mas olha o caso dessa mulher.
12 anos no fluxo de sangue. Vocês que são homens, eu também sou, pode não entender muito bem o que é isso. Mas quem é mulher aqui e já menstrua, é a mesma coisa, sendo que é inconstante. E normalmente a menstruação, para vocês que são homens e não entendem, vou explicar para vocês. Um dia vocês vão ter esposa, e o dia que ela disser assim, não tô boa hoje, vocês já vão saber o que é. Cada 30 dias a mulher vai sangrar, isso é normal, isso é da natureza. Ela vai ter cólicas, vai ter que botar um negocinho pregado ali nela para ficar, parece um vampiro sugando o sangue o dia todo. Entendeu? Ela vai ficar com raiva de ti, a culpa não é tua, é do negócio, mas ela vai descontar em ti. Isso vai acontecer, coisas de mulher, isso é Não assusta. situações da natureza. Não assusta os homens, rapaz. Você tem o famoso TPM, que é tensão para ela tem uma tensão antes e tem uma tensão depois. Então imagine essa mulher há 12 anos tendo esse fluxo de sangue sem parar. Tendo aquele temperamento. Para vocês entenderem um pouquinho melhor do que é essa cultura, por que Jesus teve que parar? Por que ele teve que parar? Veja bem. Se você buscar lá no comecinho da Bíblia, onde Jesus estava dando aquelas leis, ele falou que a mulher, quando tivesse menstruada, ela teria que ser afastada, né, do arraial. Como se fosse um leproso, né? Afastado do povo. Para que aquilo? Veja bem, Jesus tirou o povo do Egito. Eles eram escravos, homens brutos, até meio arrogantes. Então Jesus criou aquela lei como uma forma de proteger a mulher. A mulher com fluxo de sangue, sem o supermercado para comprar um absorvente, sem água com abundância para higienizar. Então Deus achou melhor colocar ela afastada para privilegiar ela e salvaguardar ela enquanto ela estivesse naquele período menstrual. E salvaguardar o homem também, que a mulher ficava aborrecida demais, aí ia bater no homem. Então Deus fez melhor, separa essa mulher para cá, senão eu vou me aborrecer com ela. Então fica quietinha para lá. Então imagina, só que nós seres humanos, nós temos uma forma de intensificar as coisas. A gente tem essa mania, né? É uma coisa pequena, a gente intensifica, aumenta. Eva fez isso no paraíso. Deus disse assim, olha, poderás comer todas as árvores do jardim, só que do meio do jardim você não come. Aí o que ela falou para a serpente? Olha, Deus disse que não é para a gente comer, não é nem para olhar para ela. Não é nem para olhar, se eu olhar, isso já foi. Intensificou, Deus só disse que não era para comer. E se eu fosse doutorar logo os negócios, sai daqui, eu não ia para o inferno. Ele disse que não era para comer, mas não disse que não podia cortar a árvore. Tudo bem. Então o que acontece? A gente tem essa maneira de intensificar. Então os judeus intensificaram essa lei de salvaguardar a mulher e já colocaram ela como impura. A mulher com fluxo de sangue, ela estava impura. Uma mulher como essa não podia andar na rua. Isso é cultura, veja bem, não é de hoje. Tá? Hoje em dia tem diarreia, tem absorvente, tem interno, tem um bocado de coisa. Né? Então o que acontece? Já colocaram aquela mulher como uma mulher impura. Uma mulher impura ou com fluxo de sangue, ou no período menstrual, ela não poderia andar na rua, ela não poderia andar na companhia de outro homem que não fosse o seu marido, ela não poderia chegar na companhia de outras pessoas porque iria deixar as pessoas impuras, ela não poderia chegar na presença de um religioso. Então vejam bem, quando Jesus parou e viu aquela mulher, a pessoa disse, ele é mestre mesmo, ele vai dar um tranco nela porque ela não pode se apresentar diante de um religioso com fluxo de sangue. Mas só que Jesus foi diferente. Ele deu o que muitos não estavam dando, que era o amor. E ele disse para a mulher, disse, filha, vai, a tua fé te salvou. É a fé que nos salva. É a fé que nos livra. É a fé que nos faz tomar atitudes mais verdadeiras para o nosso futuro. Como eu estou falando para jovem, às vezes eu uso até uma linguagem mais de jovem. É a fé que hoje vai fazer com que você tome uma decisão de mudar de vida. Rodrigo, se eu tomar uma decisão hoje, vai acabar todos os meus problemas? Não vou mentir para você não, não vai acabar não. Na verdade, eu vou ser mais verdadeiro, vai só piorar. Só que tem um detalhe, tu tem um Salvador agora, se você tomar uma decisão por Cristo.
E qual é a diferença? Além da diferença básica, tipo, morrer, você vai para o inferno e tudo mais, lá tem choro e ranger de dente. Tem uma diferença, é andar com Cristo. É muito mais do que para o céu. É andar com Cristo hoje. Andar com Cristo, com o testemunho de Cristo no coração. Andar com Jesus, sabe o que é? É que todos os problemas vão ter solução imediata. Assim como teve para aquela mulher com fluxo de 12 anos. E a Bíblia relata que ela desperdiçou os seus bens. Gente, pensa só uma coisa. Se aquela mulher tinha algum marido, qual é o marido que vai suportar ter uma mulher para não ter relação? Se ela teve algum marido, já devia ter dispensado ela. 12 anos? Homem aguenta 5 dias de uma menstruação, mais 5 do período de maluquice. Mas 12 anos? Acho que o homem não aguentaria não, né, pastor? É difícil, né? Que eu acho que quando a mulher está atacada do TPM, só tem um versículo na palavra de Deus que a gente pensa nisso: fugir da aparência do mal. Eu acordo de manhã, às vezes a mulher já está com a cara virada, fugir da aparência do mal, vou fora. Não vou nem cutucar, mas tem homem que não é besta, né? Ela vai lá, por que tu tá... Se deu mal. Se deu mal. Meu filho, foge, sai perto, deixa ela se acalmar pra lá. Entendeu? Tô caixinha do nada. Pois é, vai, pega uma música, vai ouvir. Entendeu? É só um momento, vai passar. Agora, 12 anos? Difícil, né? 12 anos. Agora veja só o que aconteceu com essa mulher. Ela ouviu falar de Jesus. Depois de 12 anos sofrendo, perdendo o marido, perdendo seus bens, desperdiçando com o médico, desperdiçando com aquilo que não solucionava o seu problema, ela ouviu falar de Jesus. E que Jesus estava passando perto da cidade dela. Você está me ouvindo? Estou falando de Jesus. O Jesus que tem solução para o teu problema. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pensa agora em todos os problemas que você tem. Todos aqueles que estão te afligindo. Não importa o problema, se é financeiro, se é saúde, se é familiar, se é problema social. Não importa. Pensa agora em todos eles. Se quiser pegar um caminhão e jogar tudo em cima, não tem problema. Porque ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém, Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus está dizendo que ele quer trocar com você o teu fardo pelo fardo dele. Que o fardo dele é leve, é suave. E ele quer pegar todo o teu peso, todo o teu jugo, todos os teus problemas, toda a tua situação, que por algum momento você achou, não tem mais jeito não. Talvez essa mulher deve ter pensado muitas vezes em tirar sua vida. 12 anos, sem poder ter amigos, sem poder ter marido, sem poder com quem contar, sem ter mais dinheiro. 12 anos. A cultura é diferente, a mulher não podia sair na rua, a mulher não podia trabalhar, não podia votar, não podia ser presidente. Ei, para com a graça. 12 anos. Quanto tempo você está sofrendo? Quanto tempo esse problema está te incomodando? Quanto tempo tu acha assim que não tem mais jeito? Mas quanto tempo nós fizemos igual o Jairo? Procuramos primeiro a solução no mundo, primeiro nos especialistas, primeiro no dinheiro, e deixamos Jesus por última opção. Por isso que ele demorou um pouquinho, deixou Jairo ainda mais desesperado. Mas olha só, piorou ainda mais. Porque enquanto ele estava falando com a mulher do fluxo de sangue, chegou um pessoal lá da casa dele e disse: ó, não incomoda mais o mestre não, tem mais jeito não, tua filha morreu. Parece comédia, como o jeito que eu falei. Quem aqui já recebeu uma notícia de morte? Essa é uma notícia triste, porque isso me faz lembrar a minha tia aqui. Que, gente, presta atenção numa coisa. Quando você recebe uma notícia que a pessoa está morrendo, ou está no hospital, está numa UTI, parece que não tem esperança, que ela está viva, ainda pode sair dessa situação. Mas quando a notícia vem, já morreu. Eu tenho que compartilhar um pouco a história do dia que o meu tio morreu, o esposo da minha tia. Quando me deram a notícia, era 9 horas da noite,
Eu estava na cidade de Canaã dos Carajás. Fica a cerca de pouco mais de 800 quilômetros de Belém. Eu estava com o carro da empresa. E a minha mãe ligou e desesperada, a minha esposa atendeu o telefone. Ela disse, olha, fala com a tua mãe que eu não estou entendendo. E quando ela falou, ela relatou. Seu tio foi baleado e morreu. Naquele momento, naquele exato momento, eu desabei. Eu viajei 800 quilômetros dirigindo e chorando. Porque eu já tive a notícia certa que ele já morreu. A dor é incontrolável. A frustração, as lágrimas são impossíveis de se conter. Quem já teve uma notícia de uma perda sabe. E era um tio muito querido, a gente já sabe. Quanto que ele sempre foi muito importante para mim. E você não consegue controlar. Imagina, o Jairo já foi desesperado, sabendo que a filha dele estava praticamente no último suspiro. Veio desesperado até Jesus. E Jesus ainda embromou com aquela mulher. Agora pensa, se aquela mulher já sofria há 12 anos, que idade tinha a menina? 12 anos. Mas a menina já estava morrendo. E a mulher já vivia 12 anos. Então não seria mais fácil Jesus pensar assim, não, vou primeiro essa que está pior. Porque se você pensar, ó, você está 12 anos sofrendo com uma doença, eu digo, ó, eu vou te curar, mas espera só uma horinha que já vem, eu venho. Você pode esperar. Mas a menina não podia, já estava morrendo. Mas Jesus atendeu primeiro do fluxo de sangue. Aí chega a notícia, por que tu incomoda o mestre? Deixa ele aí, já está mais. A menina morreu. E aquele pai, príncipe, já desesperado e Jesus embromando, ele desaba. Morreu. Não tem mais jeito. Acabou. Se foi. E Jesus, não, peraí. Não temas. Creia somente. Agora imagina a cena que Jairo desabou. Ele não tinha mais força para andar. Então ele não puxava mais Jesus. Agora a cena é diferente. Vem aqui, Lisa. Agora ele diz aqui o Jairo desabado de choro. E Jesus, não, agora nós vamos lá. Bora, Jairo, bora, agora nós vamos lá. Porque agora Jesus quer fazer um milagre. Porque agora não tem mais jeito para ninguém. Porque agora não tem médico que vai trazer a menina de volta. Não tem especialista que vai curar uma menina morta. Não tem ninguém que pode fazer. Só eu posso, porque eu sou a vida. Amém, Jesus. E agora eu quero fazer o milagre. Mas no caminho Jesus encontrou ainda um obstáculo. Porque ele chegou lá e já viu tocadores de flauta. Você vai ver nos evangelhos, você pode ler no contexto. Já viu tocadores de flauta. Já viu pessoas chorando. Eu não sei se você sabe, mas em alguns países tem uma cultura que quando alguém morre, eles chamam pessoas para chorar junto. Parece que aumenta a dor ou divide a dor. Não sei. Mas tem pessoas que narram isso. Não sei se você já viu. Às vezes a pessoa chega de repente, de surpresa, para visitar um parente, chega lá, tá tendo um velório. Oh, meu Deus! Quem foi que morreu aí? Você nem sabe quem é, mas tá lá chorando, já tá. O clima é de choro, de tensão total, né? E aí, de repente, chega um que nem participou do clima nem nada. Por que vocês estão chorando, hein? A minha não morreu não, filho, tá viva aí, tá só dormindo. Aí começa a rir dele, debochar. Esse debochar de Jesus. Aí imagina que lá ainda deveria ter alguns médicos, alguém que estava tentando curar, tentando fazer alguma coisa para a menina melhorar. Deveriam ter esses mesmos que riram, foram esses que riram. Como assim, meu filho? Eu vi a menina, eu examinei, eu sou médico, eu sou legista, eu examinei, ela morreu. Tu chegou agora, tu nem viu a menina, tu acha que ela não morreu? Eu sei que ela morreu. Aí Jesus falou, chamou o pai e a mãe, disse, meu filho, bota essa cambada para fora. Tira todo mundo aqui. Só eu, você, meus discípulos aqui, só o pai e a mãe, só quem crê. Só quem crê. Quem não crê, sai daqui. Você vê que Jesus foi expulso da própria cidade dele, porque muitos não criam nele. Até seus irmãos, filhos de Maria, também não criam nele. Não criam, duvidavam. De repente, Jesus com 30 anos, eu sou o Messias. Como assim, rapaz? Até meu irmão brincou de bola de gude comigo a vida toda. Como é que é esse teu Messias? Não criam. E quem não crê, não vê o milagre acontecer. Por isso que ele botou para fora. Você pode crer?
Porque se você crer hoje, o milagre vai acontecer na tua vida. Hoje, hoje, Glória a Deus. agora. Se você crer hoje, o milagre vai acontecer na tua vida. Mas só se você crer. Quem não crê, vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Não vai te acrescentar nada. Na verdade, você só perdeu tempo aqui. Você não crê? Tá só perdendo tempo. Podia estar lá na tua bolinha, né? Tomando umas caneladas. Mas quem crê, verdadeiramente sair com Jesus no coração, ah, meu filho, você vai ter a vida transformada. Você vai mudar o teu futuro. Você vai sair daqui com a solução de todos os teus problemas. Porque você crê. E olha o que aconteceu depois. Jesus chegou diante da menina. E a menina levantou. Esse milagre aconteceu um pouco mais de 2000 anos atrás. Mas ele continua acontecendo. Porque todos os dias tem pessoas morrendo. Todos os dias tem pessoas com problema. Todos os dias tem pessoas doentes. Todos os dias. Talvez enquanto você está com seus braços e mãos aí, passando os seus minutos podem parecer longos, né? Pode parecer curtos. Quando você está na bola, você nem vê. Pô, passou 90 minutos, nem vi. Mas já vi para quem está no hospital. Quanto vale um minuto? Quem crê verá a glória de Deus. E a palavra que eu deixo para você essa noite: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Saia daqui com essa mensagem hoje. Conhecereis a verdade vos libertará. Que liberdade eu preciso ter? Qual é essa liberdade? Que libertação? Vai te libertar da ignorância de não conhecer um Deus tão maravilhoso que pode mudar a tua vida hoje? Normalmente a gente usa um termo que o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho. E é o primeiro milagre que ele faz na vida de cada pessoa que o aceita em espírito e em verdade. É mudar a nossa história, é mudar a nossa vida, é transformar aquilo que nós vivemos. Antes a gente vivia em desespero. Antes a gente achava que não tinha solução. Imagina quando Jairo recebeu a notícia. Morreu, desabou. Acabou. Não tem mais jeito. Por quê? Porque a ideia que o homem criou ao longo da humanidade é que para a morte é a única coisa que não se tem jeito. Mas eu te digo, tem jeito. Chama-se Jesus. Glória a Deus. Que Jesus continua ressuscitando vidas. Amém, Jesus. A palavra que o tio trouxe, né? Que a palavra ela define a vida e a morte. Sabe qual é a palavra? Jesus. No livro de João, ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo era a luz. Porque a palavra de Deus é Jesus e a palavra é a luz. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, diz o Senhor. E luz para o meu caminho. Que hoje você possa decidir por Jesus. Que hoje você possa ter o conhecimento de que Jesus é a solução hoje. Hoje é a solução. Hoje você pode ter a sua vida transformada. Hoje você pode ter a sua doença curada. Hoje. Se você receber e aceitar essa palavra do Senhor. Amém? Eu me despeço a vocês deixando essa mensagem. Que Cristo possa ter tocado no coração de cada um. Que se hoje você tomar a sua decisão por Jesus, Ele pode e vai transformar a sua vida. Na verdade, Ele quer, Ele anseia por transformar a sua vida. Eu louvo a Deus pela pastora Anne, que é minha tia, porque no momento de muita dificuldade, enquanto a minha família, muitos criticavam o que eu estava passando, um problema difícil, ela me ligou e disse:
meu filho, eu vou na sua casa para orar. Sabe o que ela quis dizer com isso? Ela diz, eu vou na sua casa para chamar Jesus para sua casa, porque essa é a solução. Porque meus outros parentes só fizeram criticar, só fizeram me condenar, só fizeram dizer, tem que se lascar mesmo. Ela chegou em casa e disse, nós vamos orar. Ela trouxe Jesus de volta. E por isso eu amo muito. E eu quero dizer para vocês que esse mesmo Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, que ressuscitou a filha de Jairo, esse mesmo Jesus pode ressuscitar a tua vida hoje. Mas é hoje. Amém? Graças e paz. Amém. Glória a Deus. As palmas só para glorificar a Deus. Amém. Glória a Deus. Esse Jesus, ele é maravilhoso, amado. Barulho, Jesus.